Meus queridos, meus irmãos em Cristo, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que a prometeu, ele é fiel. Estamos começando mais uma segunda-feira, é mais um dia, é mais uma semana, e para que nós possamos começar a semana e terminar em Deus, já entregando tudo que nós vamos fazer essa semana, tudo que vamos falar, pensar, ver, nós não sabemos o que vai acontecer, tudo que vai acontecer no seu trabalho, você que é aposentado, você que trabalha para Deus, o que vai acontecer na nossa vida, tudo está na esperança que vai ser de acordo com a vontade de Deus. Para que isso aconteça, precisamos ser abençoados, colocando sempre a cruz à nossa frente. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que essa bênção já vai libertando a sua mente, o seu coração, o seu corpo, a tua alma e o teu espírito. A palavra de Deus hoje em Lucas 4, 16 a 20, Jesus ele vai na terra dele, Nazaré, e ele vai à sinagoga. Eles deram para ele ler naquele dia uma passagem de Isaías 51. E Jesus proclamou essa palavra. Diz assim a palavra: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com uma unção de anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Quando Jesus leu essa palavra, ele disse: hoje cumpriu esse oráculo, essa palavra. Para que Jesus veio então? Ele mesmo disse aqui na palavra para anunciar a boa nova aos pobres. Mas que pobres são esses? Os pobres de coração. Tem muita gente que tem muito poder, tem muitas coisas nessa vida, mas o coração é pobre. Tem gente que não tem nada, mas é uma pessoa avarenta, tem um coração ruim, tem um coração que acha que é melhor que os outros, pensa que é rico, mas nas coisas do mundo. Mas o Senhor também disse que ele veio para enviar, proclamar a libertação dos cativos. Você fica cativo se você quiser, porque Jesus ele veio para fazer isso e ele continua fazendo. Não só foi no tempo que ele estava no mundo, ele continua hoje nos libertando para isso. Ele continua nos libertando. Ele continua dando a recuperação da vista aos cegos. Cego é aquele que muitas vezes você ia na missa, você ouviu uma pregação e você não entendia. Você estava cego espiritualmente, cego psicologicamente. Então tem muitas maneiras de ser cego, pois ele quer fazer você recuperar a sua visão. Peça isso nesse dia, você que está preso em algo, alguma coisa do passado, algum pensamento, alguma coisa que você perdeu, alguma pessoa, alguns bens que está te prendendo. Peça para o Senhor que você seja liberto, porque ele diz também: eu vim para libertar os oprimidos e proclamar um ano de graça na nossa vida. E essa unção, ela vem do poder do Espírito Santo. Por isso nós temos que clamar sobre nós o Espírito Santo. Por isso nós precisamos dos carismas. Já temos os dons do Espírito, os 7, recebemos no nosso batismo quando criança, mas agora nós precisamos dos carismas. Para isso você precisa de um novo mergulhar no Espírito, alguém que ore por você. Alguém que ore por você, ou você pode me acompanhar, você pode acompanhar qualquer pessoa que ore em línguas, que estão aí nas mídias, que são carismáticas, Frei Gilson,
Padre Alberto Gambarini e tantos outros que são carismáticos, que oram em línguas. Você pode, naquele momento, pedir que você quer orar no Espírito, que você vai receber esse dom. Ore comigo. Iririralarierere, iriralarialalariere, ririalalarialalarialalariere, candalabarialalariere, candalabalarialalariere, surialalariere. O Espírito Santo me mostra como um monte de cadeias, com as portas abertas, um monte de sucata, de algemas, de pessoas que ele já libertou. E ele está dizendo: eu quero libertar a cada um de vocês. Não ficais preso no passado, não ficais algemados, não ficais cego. Não, eu quero dar a visão que vocês precisam. Para isso, olhe para a cruz do Senhor e crame a sua luz. A cruz sagrada seja a minha, sua luz, não seja o dragão o guia. Retira-te, Satanás, nunca aconselhes coisas vãs. É mal o que tu ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Levanta-se, Deus, por intercessão da Virgem Maria e São Miguel Arcanjo, afasta da nossa vida, da nossa casa, do nosso trabalho, todo o mal, que o Espírito Santo venha controlar a sua mente, o seu coração, o seu sentir, o seu falar e o seu agir. Que essa bênção alcance você e essa bênção seja a chave para abrir as algemas, para abrir as prisões que você encontra, talvez num sentimento, numa angústia, numa depressão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, os anjos te protejam. Salve Maria Imaculada. E uma boa segunda-feira para você, uma ótima semana que se inicia. O meu abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Feliz aniversário para você hoje. Deus te abençoe. Meus queridos, meus irmãos em Cristo, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que a prometeu, ele é fiel. Estamos começando mais uma segunda-feira, é mais um dia, é mais uma semana. E para que nós possamos começar a semana e terminar em Deus, já entregando tudo que nós vamos fazer essa semana, tudo que vamos falar, pensar, ver, nós não sabemos o que vai acontecer, tudo que vai acontecer no seu trabalho, você que é aposentado, você que trabalha para Deus, o que vai acontecer na nossa vida, tudo está na esperança que vai ser de acordo com a vontade de Deus. Para que isso aconteça, precisamos ser abençoados, colocando sempre a cruz à nossa frente. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que essa bênção já vai libertando a sua mente, o seu coração, o seu corpo, a tua alma e o teu espírito. A palavra de Deus hoje em Lucas 4:16-20. Jesus ele vai na terra dele, Nazaré, e ele vai à sinagoga. Eles deram para ele ler naquele dia uma passagem de Isaías 51. E Jesus proclamou essa palavra. Diz assim a palavra: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com uma unção de anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Quando Jesus deu essa palavra, ele disse: hoje cumpriu esse oráculo,
essa palavra. Para que Jesus veio então? Ele mesmo disse aqui na palavra para anunciar a boa nova aos pobres. Mas que pobres são esses? Os pobres de coração. Tem muita gente que tem muito poder, tem muitas coisas nessa vida, mas o coração é pobre. Tem gente que não tem nada, mas é uma pessoa avarenta, tem um coração ruim, tem um coração que acha que é melhor que os outros. Pensa que é rico, mais nas coisas do mundo. Mas o Senhor também disse que ele veio para enviar, proclamar a libertação dos cativos. Você fica cativo se você quiser, porque Jesus ele veio para fazer isso e ele continua fazendo. Não só foi no tempo que ele estava no mundo, ele continua hoje nos libertando para isso. Ele continua nos libertando. Ele continua dando a recuperação da vista aos cegos. Cego é aquele que muitas vezes você ia na missa, você ouviu uma pregação e você não entendia. Você estava cego espiritualmente, cego psicologicamente. Então tem muitas maneiras de ser cego, pois ele quer fazer você recuperar a sua visão. Peça isso nesse dia, você que está preso em algo, alguma coisa do passado, algum pensamento, alguma coisa que você perdeu, alguma pessoa, alguns bens que está te prendendo. Peça para o Senhor que você seja liberto, porque ele diz também: eu vim para libertar os oprimidos e proclamar um ano de graça na nossa vida. E essa unção, ela vem do poder do Espírito Santo. Por isso nós temos que clamar sobre nós o Espírito Santo. Por isso nós precisamos dos carismas. Já temos os dons do Espírito, os 7, recebemos no nosso batismo quando criança, mas agora nós precisamos dos carismas. Para isso você precisa de um novo mergulhar no Espírito, alguém que ore por você. Alguém que ore por você, ou você pode me acompanhar, você pode acompanhar qualquer pessoa que ore em línguas, que estão aí nas mídias, que são carismáticas, Frei Gilson, Padre Alberto Gambarini e tantos outros que são carismáticos, que oram em línguas. Você pode naquele momento pedir que você quer orar no Espírito, que você vai receber esse dom. Ore comigo. Iririralarierere, ririralarialalariere, ririalalarialalarialalariere, candalabarialavariere, candalabalarialalariere, surialalariere. O Espírito Santo me mostra como um monte de cadeias, com as portas abertas, um monte de sucata, de algemas, de pessoas que ele já libertou. E ele está dizendo: eu quero libertar a cada um de vocês. Não ficais preso no passado, não ficais algemados, não ficais cego. Não, eu quero dar a visão que vocês precisam. Para isso, olhe para a cruz do Senhor e crame a sua luz. A cruz sagrada seja a minha, sua luz, não seja o dragão o guia. Retira-te, Satanás, nunca aconselhes coisas vãs. É mal que tu oferece, bebe tu mesmo do teu veneno. Levanta-se, Deus, por intercessão da Virgem Maria e São Miguel Arcanjo, afasta da nossa vida, da nossa casa, do nosso trabalho, todo o mal, que o Espírito Santo venha controlar a sua mente, o seu coração, o seu sentir, o seu falar e o seu agir. Que essa bênção alcance você e essa bênção seja a chave para abrir as algemas, para abrir as prisões que você encontra, talvez num sentimento, numa angústia, numa depressão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, os anjos te protejam. Salve Maria Imaculada. E uma boa segunda-feira para você, uma ótima semana que se inicia. O meu abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Feliz aniversário para você hoje. Deus te abençoe.
Olá, eu estou com você, você está comigo nesse vídeo em busca da santidade. Por esse motivo, irmãos, temos ampla confiança no poder de entrar no santuário eterno em virtude do sangue de Jesus. Vamos pedir a bênção de Deus. A bênção de Deus, ela nos fortalece. Ela nos mostra o caminho. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus, mais uma vez, vem nos alertar. Como será a vinda de Jesus? Está em Mateus 25, de 1 a 13. Jesus compara aqui o reino dos céus como 10 virgens. 5 prudentes e 5 eram imprudentes. Houve a festa de casamento e elas foram convidadas. Cada uma delas levara as suas lamparinas acesas. Aquele tempo era sempre tudo escuro. Levaram. O noivo demorou a chegar. Elas adormeceram. Quando ouviu gritar, o noivo está chegando. E quando elas acordaram, as suas lamparinas estavam apagadas. As que eram prudentes levaram azeite de sobra e reacenderam as suas lamparinas. Mas as imprudentes não levaram azeite de sobra. E pediu para as prudentes, dê um pouco do seu óleo. E elas disseram, não temos para nós e para ti. Vocês vão comprar azeite para vocês. E elas foram. Enquanto elas foram, o noivo chegou, entrou e fechou a porta. Quando elas chegaram, bateram na porta e disseram assim, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora. Esse noivo é Jesus. Ele é o noivo. Ele é esse noivo. Tem pessoas que estão achando que Jesus está demorando para voltar. Ele vai voltar. E você tem que ter azeite de sobra. Senão a luz de Deus que está em você. Senão a luz do seu batismo, ela pode apagar. E quando Jesus chegar, ele vai entrar e fechar a porta. Vai ser muito triste para aqueles que, Senhor, Senhor, estamos aqui, te servimos nesse mundo. Nós queremos entrar para a festa, quer dizer, para o reino do céu. E vai ser duro ouvir, eu não vos conheço. Você quer estar preparado, fique preparado, fique vigiando. Não basta apenas orar somente, tem que vigiar. A pessoa que reza muito, ora muito, mas não vigia. Ora e faz tudo errado, não tem testemunho de vida. Vamos clamar o Espírito, só Ele pode nos dar esse discernimento. Vem, Espírito Santo, peça, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar. Vem, Espírito Santo, eu preciso do óleo para manter o teu fogo aceso em mim. Eu preciso do azeite para manter as minhas lamparinas acesas quando tu vier. Ora em línguas comigo, deixa o Espírito Santo tocar você nesta oração. Vem, Espírito. Iria labalalaria lalariere. Iria laria lalariere. Candalabaralabarasuria labarissurire. Visita, Espírito Santo, os hospitais, todas as pessoas doentes, aquelas que sofreram acidentes de carro, acidente de trabalho. Muitas pessoas me procuraram para rezar por esse motivo. Vem agora, Espírito Santo, visita cada cama de hospital, a cada pessoa que está doente. Você tem alguma pessoa doente, clame por essa pessoa agora. O Espírito Santo está visitando aqueles que estão com depressão, aqueles que estão tristes, aqueles que estão numa cadeira de roda, aqueles que sofreram AVC, não estão podendo caminhar, estão acamados. Iria labalalariera larirere, candalalariere. A visão que o Espírito Santo me dá
é como muitas lamparinas apagadas. E Jesus está dizendo, mantenha o fogo aceso, se quereis entrar no reino dos céus. Aqueles que tiver com a luz apagada, esses não entrarão, não enxergarão a porta, não me verão chegar. Eu chegarei na vida de cada um, quando vocês menos esperarem. Olhe para essa cruz e reze. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu oferece, bebe tu mesmo do teu veneno. Levanta-se Deus Todo-Poderoso, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo, que todo mal seja dissipado. Toda a treva, com a luz que é Jesus Cristo, seja dissipada, e que essa porta do paraíso, do reino dos céus, permaneça aberta e nós possamos entrar e estar com o noivo, com o nosso Senhor. Que essa bênção alcance você, te cure, te liberte de toda enfermidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria. Não esqueça, é sexta-feira, é dia de abster-se de carne e dia de jejum. Isso nos pede a Santa Mãe Igreja Católica. O meu abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau! Meus queridos, meus irmãos em Cristo, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que a prometeu, ele é fiel. Estamos começando mais uma segunda-feira, é mais um dia, é mais uma semana, e para que nós possamos começar a semana e terminar em Deus, já entregando tudo que nós vamos fazer essa semana, tudo que vamos falar, pensar, ver, nós não sabemos o que vai acontecer, tudo que vai acontecer no seu trabalho, você que é aposentado, você que trabalha para Deus, o que vai acontecer na nossa vida, tudo está na esperança que vai ser de acordo com a vontade de Deus. Para que isso aconteça, precisamos ser abençoados, colocando sempre a cruz à nossa frente. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que essa bênção já vai libertando a sua mente, o seu coração, o seu corpo, a tua alma e o teu espírito. A palavra de Deus hoje em Lucas 4, 16 a 20, Jesus ele vai na terra dele, Nazaré, e ele vai à sinagoga. Eles deram para ele ler naquele dia uma passagem de Isaías 51. E Jesus proclamou essa palavra. Diz assim a palavra: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com uma unção de anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Quando Jesus leu essa palavra, ele disse: hoje cumpriu esse oráculo, essa palavra. Para que Jesus veio então? Ele mesmo disse aqui na palavra para anunciar a boa nova aos pobres. Mas que pobres são esses? Os pobres de coração. Tem muita gente que tem muito poder, tem muitas coisas nessa vida, mas o coração é pobre. Tem gente que não tem nada, mas é uma pessoa avarenta, tem um coração ruim, tem um coração que acha que é melhor que os outros, pensa que é rico, mas nas coisas do mundo. Mas o Senhor também disse que ele veio para enviar, proclamar a libertação dos cativos. Você fica cativo se você quiser, porque Jesus ele veio para fazer isso e ele continua fazendo. Não só foi no tempo que ele estava no mundo, ele continua hoje nos libertando para isso. Ele continua nos libertando
Ele continua dando a recuperação da vista aos cegos. Cego é aquele que muitas vezes você ia na missa, você ouviu uma pregação e você não entendia. Você estava cego espiritualmente, cego psicologicamente. Então tem muitas maneiras de ser cego, pois ele quer fazer você recuperar a sua visão. Peça isso nesse dia, você que está preso em algo, alguma coisa do passado, algum pensamento, alguma coisa que você perdeu, alguma pessoa, alguns bens que está te prendendo. Peça para o Senhor que você seja liberto, porque ele diz também: eu vim para libertar os oprimidos e proclamar um ano de graça na nossa vida. E essa unção, ela vem no poder do Espírito Santo. Por isso nós temos que clamar sobre nós o Espírito Santo. Por isso nós precisamos dos carismas. Já temos os dons do Espírito, os 7, recebemos no nosso batismo quando criança, mas agora nós precisamos dos carismas. Para isso você precisa de um novo mergulhar no Espírito, alguém que ore por você. Alguém que ore por você, ou você pode me acompanhar, você pode acompanhar qualquer pessoa que ore em línguas, que estão aí nas mídias, que são carismáticas, Frei Gilson, Padre Alberto Gambarini e tantos outros que são carismáticos, que oram em línguas. Você pode naquele momento pedir que você quer orar no Espírito, que você vai receber esse dom. Ore comigo. Iririralarierere, ririralarialalariere, ririalalarialalarialalariere, candalabarialavariere, candalabalarialalariere, surialalariere. O Espírito Santo me mostra como um monte de cadeias, com as portas abertas, um monte de sucata, de algemas, de pessoas que ele já libertou. E ele está dizendo: eu quero libertar a cada um de vocês. Não ficais preso no passado, não ficais algemados, não ficais cego. Não, eu quero dar a visão que vocês precisam. Para isso, olhe para a cruz do Senhor e clame a sua luz. A cruz sagrada seja a minha, sua luz, não seja o dragão guia. Retira-te, Satanás, nunca aconselhes coisas vãs. É mal que tu oferece, bebe tu mesmo do teu veneno. Levanta-se, Deus, por intercessão da Virgem Maria e São Miguel Arcanjo, afasta da nossa vida, da nossa casa, do nosso trabalho, todo o mal, que o Espírito Santo venha controlar sua mente, o seu coração, o seu sentir, o seu falar e o seu agir. Que essa bênção alcance você e essa bênção seja a chave para abrir as algemas, para abrir as prisões que você encontra, talvez num sentimento, numa angústia, numa depressão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, os anjos te protejam. Salve Maria Imaculada. E uma boa segunda-feira para você, uma ótima semana que se inicia. O meu abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Feliz aniversário para você hoje. Deus te abençoe. Meus queridos, meus irmãos em Cristo, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que a prometeu, ele é fiel. Estamos começando mais uma segunda-feira, é mais um dia, é mais uma semana, e para que nós possamos começar a semana e terminar em Deus, já entregando tudo que nós vamos fazer essa semana, tudo que vamos falar, pensar, ver, nós não sabemos o que vai acontecer, tudo que vai acontecer no seu trabalho, você que é aposentado, você que trabalha para Deus, o que vai acontecer na nossa vida, tudo está na esperança que vai ser de acordo com a vontade de Deus. Para que isso aconteça, precisamos ser abençoados, colocando sempre a cruz à nossa frente,
pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que essa bênção já vai libertando a sua mente, o seu coração, o seu corpo, a tua alma e o teu espírito. A palavra de Deus hoje em Lucas 4, 16 a 20. Jesus ele vai na terra dele, Nazaré, e ele vai à sinagoga. Eles deram para ele ler naquele dia uma passagem de Isaías 51. E Jesus proclamou essa palavra. Diz assim a palavra: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com uma unção de anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Quando Jesus leu essa palavra, ele disse: hoje cumpriu esse oráculo, essa palavra. Para que Jesus veio então? Ele mesmo disse aqui na palavra para anunciar a boa nova aos pobres. Mas que pobres são esses? Os pobres de coração. Tem muita gente que tem muito poder, tem muitas coisas nessa vida, mas o coração é pobre. Tem gente que não tem nada, mas é uma pessoa avarenta, tem um coração ruim, tem um coração que acha que é melhor que os outros. Pensa que é rico, mas nas coisas do mundo. Mas o Senhor também disse que ele veio para proclamar a libertação dos cativos. Você fica cativo se você quiser, porque Jesus ele veio para fazer isso e ele continua fazendo. Não só foi no tempo que ele estava no mundo, ele continua hoje nos libertando para isso. Ele continua nos libertando. Ele continua dando a recuperação da vista aos cegos. Cego é aquele que muitas vezes você ia na missa, você ouviu uma pregação e você não entendia. Você estava cego espiritualmente, cego psicologicamente. Então tem muitas maneiras de ser cego, pois ele quer fazer você recuperar a sua visão. Peça isso nesse dia, você que está preso em algo, alguma coisa do passado, algum pensamento, alguma coisa que você perdeu, alguma pessoa, alguns bens que está te prendendo. Peça para o Senhor que você seja liberto, porque ele diz também: eu vim para libertar os oprimidos e proclamar um ano de graça na nossa vida. E essa unção, ela vem do poder do Espírito Santo. Por isso nós temos que clamar sobre nós o Espírito Santo. Por isso nós precisamos dos carismas. Já temos os dons do Espírito, os 7, recebemos no nosso batismo quando criança, mas agora nós precisamos dos carismas. Para isso você precisa de um novo mergulhar no Espírito, alguém que ore por você. Alguém que ore por você, ou você pode me acompanhar, você pode acompanhar qualquer pessoa que ore em línguas, que estão aí nas mídias, que são carismáticas, Frei Gilson, Padre Alberto Gambarini e tantos outros que são carismáticos, que oram em línguas. Você pode naquele momento pedir que você quer orar no Espírito, que você vai receber esse dom. Ore comigo. Candalabaria labarere, candalabalaria lalarere, suria lalarere. O Espírito Santo me mostra como um monte de cadeias, com as portas abertas, um monte de sucata, de algemas, de pessoas que ele já libertou. E ele está dizendo: eu quero libertar a cada um de vocês. Não ficais preso no passado, não ficais algemados, não ficais cego. Não,
Eu quero dar a visão que vocês precisam. Para isso, olhe para a cruz do Senhor e crame a sua luz. A cruz sagrada seja a minha, sua luz, não seja o dragão o guia. Retira-te, Satanás, nunca aconselhes coisas vãs. É mal que tu oferece, bebe tu mesmo do teu veneno. Levanta-se, Deus, por intercessão da Virgem Maria e São Miguel Arcanjo, afasta da nossa vida, da nossa casa, do nosso trabalho, todo o mal, que o Espírito Santo venha controlar a sua mente, o seu coração, o seu sentir, o seu falar e o seu agir. Que essa bênção alcance você e essa bênção seja a chave para abrir as algemas, para abrir as prisões que você encontra, talvez num sentimento, numa angústia, numa depressão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, os anjos te protejam. Salve Maria Imaculada. E uma boa segunda-feira para você, uma ótima semana que se inicia. O meu abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Feliz aniversário para você hoje. Deus te abençoe.